Fala galera, eu vou difusar com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem. Tô vendo daqui. Tô esperando alguma palhaçada, né? Vocês são terríveis, né? Vocês vêm aqui só pra palhaçada, né? Então vou dar o que vocês querem. Vocês vêm aqui somente pra esse começo do vídeo. Então tá aqui, ó. Pack de pé, exclusivo, meu pé. Passei um óleo nele, peguei no pulo, né? Eu sou safadão. Posso que tirou um print e guardou no celular pra usar no futuro. Sei, conheço vocês. Assustou, né? Pois é, esse é o SBS. Coisas inesperadas acontecem aqui. Fica vacilando aí. Fica esperando que eu vou falar de careca. Não vou. Mandei logo uma foto do pé pra vocês aí, de graça. Maneta da Lafelas pagando, rapaz. Aqui no SBS você tem de graça. E pra melhorar isso aí, você faz o quê? Clica, deixa sua pergunta para ela aparecer no vídeo. Tudo que aparece nesse vídeo vai parar em alguma série, inclusive meu pé. Pode esperar, vai sair algum lugar desenhado esse pé aqui, porque os autores vêm aqui se inspirar. Vocês mandam tantas perguntas boas, tantas teorias boas. Van Halo, Smama, conhece todas, né? Chapéu de palha. Retorno do Satoru Gojo. Clica, deixa sua pergunta. Mas antes de eu tirar essas dúvidas, se liga nesse momentinho da Insider. Fevereiro é quente, não é verdade? De várias formas. Por quê? Carnaval a mil e dá aquela brechinha aí para uma viagem. E a Insider vai junto com você, levando toda a praticidade, mala inteligente e versatilidade, porque viajar leve começa na escolha certa da roupa. A regulação térmica e não precisando passar as tech t-shirts, elas vão ser suas companheiras no dia a dia aí para você poder curtir sossegado. E para deixar tudo melhor, para você estar aproveitando tranquilamente, o meu cupom agora é dinâmico, ou seja, usando o meu cupom MANGAQ, você tem 20% off na sua primeira compra e 10% off para você que já é cliente recorrente e ainda soma com os descontos do site. E para facilitar mais ainda a sua vida, se você clicar no link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupom já vai ser aplicado automaticamente. Então aproveita e viva o leve e o premium que só a Insider tem para te oferecer. Pronto, agora vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, uma do jiu-jitsu aqui, ó. Gui BJJ Os. Quem são os usuários de 10 sombras conhecidos? Existia algum contemporâneo do Toji? A gente tem a informação daquele que lutou contra os 6 olhos no passado, que eles acabaram morrendo nesse grande confronto. O Megumi, tá? E aí posteriormente agora a Yuka. É o que a gente tem de informação. Do Toji a gente não tem qualquer informação. E eu acho que a sua pergunta está vindo à tona aqui por conta da ideia que eu trouxe de que talvez a restrição celestial no clã Zenin existisse, mesmo sem conhecimento deles, de alguma forma para tentar domar o general Mahoraga. Porque é curioso, assim, para o usuário de 10 sombras conseguir domar o general, e que a gente não viu ainda nenhum usuário conseguir a não ser o Sukuna, você tem que derrotar sozinho. Não pode ter ajuda externa nem nada. Mas qual que é a sacada? A restrição celestial não tem energia amaldiçoada. Será que conta? Se o próprio Toji foi chamado de uma anomalia no mundo do Ju, o cara conseguiu quebrar as correntes do destino que faziam Tengen, o vaso de plasma estelar e os 6 olhos sempre nascerem juntos. Ele quebrou essa linha de destino porque ele é uma anomalia. Talvez a restrição celestial no clã Zenin não é específica só do clã Zenin, tá? Outras pessoas nascem. O Mekamaru mesmo nasceu com uma baixa quantidade de energia, tinha uma quantidade próxima da restrição celestial. Mas no clã Zenin, muito possivelmente, o fato disso se repetir constantemente, pô, o Toji, a Maki, agora o Tsurugi, pode ser que para se dominar as 10 sombras completas e o general Mahoraga, o usuário da restrição celestial possa de alguma forma bugar o sistema e com isso ajudar. Porque é impossível, a gente nunca viu ninguém conquistar, domar esse monstro, cara. Só o Sukuna, que é o maior feiticeiro de todos os tempos, beleza. Mas eu gostaria de entender por que ninguém conseguiu. É realmente para manter o nível lá em cima de, cara, o Mahoraga é sinistro, ninguém consegue de fato, ou tem algum outro caminho como a restrição celestial. E eu acho que o módulo vai explorar um pouquinho isso daí, tá? Porque é estranho a restrição celestial do modo que ela funciona no clã Zenin e ainda não tem uma explicação do que de fato isso é, como ocorre e por que ela ocorre. Então guardem essa ideia aí. Felipe Pacheco, quais foram os animes e os mangakas que construíram o que hoje conhecemos como o Shonen? Rapaz, é uma jornada muito longa, né? Mas você tem o Osamu Tezuka que começou, só que eu acho que o boom do Shonen, como a gente conhece hoje, é anos 80, principalmente com Hokuto no Ken, tá? E Jojo. Hokuto no Ken por trazer o conceito do Battle Shonen, tá bom? E você vai entender por que eu não tô colocando Cavaleiros, nem Dragon Ball pequenininho aqui, e sim Jojo no lugar. Porque o Jojo, ele meio que mudou o conceito de poder.
Quando a gente tinha essa transição dos anos 80, entrando nos anos 90, a maioria dos poderes que a gente tinha no Shonen era a galera disparando um Kamehameha, né? Saindo luzes dos seus punhos. Aí Jojo com seus stands mudou o conceito. Se a gente não tivesse Jojo, cara, com stand, a gente não ia ser, não teria One Piece, não teria várias outras formas e variáveis, tá? Mas é muito difícil você rastrear da onde foi, porque são muitas vertentes. Então você vai rastreando tudo, pô. O Kishimoto se inspirou muito no Togashi. A Akutami, de Jujutsu Kaisen, se inspirou muito no Kubo, The Bleach. Também se inspirou muito no Kurumada, de Cavaleiro do Zodíaco. Então é uma ramificação muito grande. Se você me perguntar hoje quem é o mais importante da indústria, eu acho que quem moldou todo o sistema de Shonen como a gente conhece hoje é Dragon Ball, principalmente o Z. Isso eu acho que é inegável, tá? Porque criou-se meio que um sistema de conduta para se fazer um shonen. O Toriyama é sinistro. Mas se a gente voltar um pouquinho mais na questão de seu start, a fagulha para grandes mudanças, isso inclui o próprio Dragon Ball mesmo, eu acho que Hokuto no Ken, tá bom? E depois com Jojo, que eu colocaria como sendo o início de tudo ali. Não que são os topo da lista. Outras grandes séries inspiram e trazem muitas coisas. Você pega mesmo o Oda, ele sempre fala do Toriyama, mas ele se inspirou para fazer One Piece em uma série franco-japonesa chamada Vicky o Viking, que nem é tão shonen assim, mas que era um programinha infantil, uma história sobre vikings, você tem ali o Shanks. Então é muita inspiração para diversos autores, beleza? Mas eu acho que o que deu o catalisador da Era de Ouro para os anos 90 foi essas duas séries aí, porque meio que criou o sistema de batalhas, o Battle, e abriu as portas para se criar novos sistemas de poderes. Marcos Vinícius, agora que o Loki foi liberto de suas algemas e está livre novamente, ele poderia voltar como novo Yonkou, já que o cargo está vago atualmente, e tornando assim uma nova aliança de Imperador junto com Luffy, já que existe a teoria de que Loki era Imperador antes de Shanks. Mas que cargo de Yonkou que está vago? Não tem, tá completo na verdade, né? No final de Egghead a gente vê ainda um Bug. Esqueci do Bug, né? Não me fala. Não, ou esqueci do Barba Negra. Não tem como esquecer do Bug. Mas Bug, Barba Negra, Shanks e Luffy, os 4 imperadores. O Loki voltaria como o 5º imperador? Eu acho que não. Eu acho que o Loki aqui agora se soltando, ele nem vai muito se importar com isso. Ele pode ter sido sim o Yonkou, que o Shanks derrotou. E eu acredito piamente nisso, que ele alcançou esse status. Mas ele não voltaria. Porque a partir desse momento, ainda mais com os ataques a Elbaf, é direto guerra. É Luffy indo para a última ilha, o Loki se mobilizando e depois guerra acontecendo. Então não tem espaço para reconquista de territórios ou para brigar por territórios. Porque lembrem que Yonkou tem muito a ver com alianças, com territórios e com a grande frota. O Loki pode ter conseguido virar Yonkou refazendo as alianças que o Harald fez. Porque, concordam comigo que o Oda ele destacou bastante o Harald passando em diversas ilhas humanas. E o Shanks pode ter pego essas ilhas depois para protegê-las. Falou, Loki, eu tô te prendendo aqui, mas não se preocupe, eu vou cuidar de todas as ilhas ao qual o Harald passou. O que seria uma coisa bem legal do Shanks, tá? Só que o Loki não recuperaria, ele sabe que o Shanks tá cuidando, tá todo mundo bem. Ó, guerra, bora pra cima. E aí ele poderia se tornar um aliado da grande frota do Luffy, tal qual o Mural Harley. Carbonesp, e tem uma teoria aqui, a arma do governo mundial que destruiu Lulusia só pode se mover pela Grand Line pelo fato de ter um campo eletromagnético, por isso nunca vimos ela se move constantemente por lá, o único jeito de ter controle sobre ela seria com a chama eterna e por isso que a Grand Line tem um campo magnético. Eu gostei aqui, tá bom? Apesar de... é o tipo de teoria que indica alguma coisa para isso? Não, mas eu gosto porque ela pode acabar explicando uma outra coisa que é muito ligado aqui a eletromagnetismo, que é o que? Não é o Kid, tá bom? O buraco, aquele buraco que fica lá. Como que cria um buraco no oceano e não se fecha? Tem que ter um campo magnético ali, concorda? Tem que ter alguma coisa segurando, tanto em Enies Lobby quanto em Lulusia. Então, sim, é bem interessante o que você falou aqui, viu? Talvez a alteração dos polos, dos campos magnéticos, que inclusive fazem com que as ilhas tenham cada uma a sua própria, seja por conta disso, para restringir o uso dessa arma, para que ela não possa ir para os outros Blues e simplesmente destruir o mundo. Olha que interessante, talvez você tenha descoberto por que a Grand Line foi criada, uma espécie de contenção caso alguém reativasse essa arma. Bem legal isso aí. Obitoshila, Rayleigh nível Yonkou, ele tá acima. Depois do que ele conquistou a Shaq, tá acima. Total acima do nível Yonkou, acima do nível Rei Pirata, acima do nível Deus do Universo. Cara, MVP da vida. Cara, a Shaq parou a economia mundial e o Rayleigh tava lá carregando ela no colo. Tem como não se inspirar nesse cara? Ó, já passou há muito tempo.
Neon Summer Geek tá perguntando se eu gosto de mangá ou anime de Hellsing. Gostaria de saber, porque Hellsing é muito legal e gostaria de escutar eu falando e fazendo vídeos sobre Hellsing. Eu adoro Hellsing, cara. Eu comprei... Aqui já entra no ocultismo, né? O pássaro de Hermes é meu nome, comendo minhas asas para me domar. Eu sou um amante das entrelinhas. Qualquer um que acompanha o canal aqui há um tempo sabe que eu gosto disso. E essa fala do Hermes, eu falo, cara, o que é isso? Você já se perguntou também, né? Tá escrito nas armas dele, assim, pô, a história é maravilhosa, mas isso aqui ficou na minha cabeça. Obviamente que eu fui pesquisar e eu descobri que isso faz parte de um pergaminho alquímico, chamado pergaminho de Ripley. O que eu fiz? Comprei uma cópia disso. Sei ler? Não, mas comprei um livro ilustrado. Eu sou uns 20% alquimista, então, beleza? Consigo fazer ouro já? Não. Pedra filosofal? Tô fora. Aí só fica lá em fumeta. Mas eu comprei o pergaminho de Ripley por conta disso aqui. Eu amo Hellsing e eu gosto muito dessas conexões que isso acaba trazendo. Agora, quer saber o que é o pássaro de Hermes é meu nome? Se quiserem eu faço um vídeo inteiro disso aí. Lembrem, eu sou um alquimista agora. Cassiano Rodrigues, o que você acha do novo livro de poder do Yuji em Jujutsu Kaisen módulo? Tudo bem que a série está apenas no início, mas não parece que exista alguém capaz de bater de frente com ele. Eu acho que nesse momento não tem. Ele é o feiticeiro mais forte dessa era. Como é que tá o ranking de poderes aqui? Primeiro lugar, Sukuna. Não tem como. É o feiticeiro mais forte de todos os tempos, tá? Lutou contra o mundo inteiro. Segundo lugar, Satoru Gojo. Terceiro lugar, Yuji. E eu colocaria o Toji perigosamente conseguindo matar esses três aí se for um ataque pelas costas. Mas, cara, eu acho que o Yuji ele é o feiticeiro mais forte dessa era. Cara, ele tá vivo há 70 anos, galera. 70, o cara é imortal. Tá putaço que não pode morrer, imagina. Ele deve ter aprimorado muito as habilidades dele. Ele lançou um corte do Sukuna, que ele tem essa habilidade, porque, né, dividiu o corpo com o Sukuna. Parecia uma nuke. Basicamente, explodiu uma bomba nuclear ali. Então, tá muito forte. Eu não sei nem se ele conseguiria derrotar o Sukuna agora nesse ponto da história. Possivelmente sim, porque... ele foi chamado de o escolhido das faíscas negras. O corpo do cara é moldado totalmente para consumir maldições. E tudo que ele consome ele consegue assimilar e aprimorar. Então o Yuji potencialmente, em módulo agora, está se tornando o protagonista que todo mundo queria em Jujutsu Kaisen clássico. Que é aquele protagonista overpower que supera todo mundo, tá? Então bem possível que ninguém supere ele nesse momento. Não acho que tem qualquer inimigo que possa lutar contra ele nesse ponto. O que eu acho que vai caminhar módulo? Que talvez a coisa do jogo do abate ainda esteja rolando e aí tenha o início da fusão, né? E aí tem toda essa aliança dos aliens, dos humanos, para tentar parar a fusão iniciada há muito tempo atrás. Arthur DM, já que erramos sobre o Uroji ser o 10º capitão titânico do Barba Negra, aonde ele teria lugar na história atualmente? Pois é, ele era uma boa aposta porque o Aokiji... que a gente já sabia desde Dressrosa que tava com Barba Negra, né? Fala, não, tá muito óbvio, pô. Ele não pode ser o 10º. Tem que ter quem que é o 10º capitão? Aí o Oda chegou e falou, não, é o Aokiji mesmo. Eu só não tinha colocado 10 ali embaixo. Aonde o Uroji entra? Birka. Birka tá muito em evidência, galera. Muito em evidência. Ó, me mandaram essa foto aqui que é simplesmente surreal. Isso aqui é do Databook Blue. Falando do Tsukimi. Eu sempre inverto o nome dele. É Tsumiki, Tsukimi, não interessa. Esse vovô aí, amigo do Vegapunk, morava lá na ilha Karakuri. Criou autômatos, mesmo autômatos que vimos lá na Ilha do Enel. Eu vou fazer um vídeo depois disso aqui. Eu fiz um vídeo do retorno do Enel, mas eu vou fazer aqui conectando. Só para contextualizar, esse vovô mora lá na Ilha Karakuri, que é onde o Frank passou o time skip, a ilha do Dr. Vegapunk. Só que, na minha cabeça, esse velho nasceu aí. Ele era amigo de infância do Vegapunk, por isso que ele era super inteligente. Só que essa informação aí, olha que coisa maravilhosa, diz que a terra natal do professor Tsukimi, Sudemônio, é tão avançada quanto a ilha que ele está nesse momento. Só pode ser um lugar. Esse velho é de Birka. Então, a gente tem o Haredas, que treinou a Nami, que tem controle climático, que já apareceu em história de capa com um balãozinho com uma chama que parece Mother Flame. Nós, de vento, tal qual Joy Boy deixou para Emmett um nó de Haki. Super avançada a tecnologia e o que ele conhece sobre o clima. E quem tá indo encontrar o Haredas agora? O Dr. Vegapunk. Então, Haredas é um Birkan, confirmado. Enel é um Birkan. Tsukimi é um Birkan também, com toda certeza agora. Assim, 99,9% de uma informação nova que eu não sabia e vocês estão sabendo agora também. Temos mais um Birkan. E por fim, Uroji, que deve ser de lá também. Então, quando a gente for ter o retorno do Enel, que eu acho que acontece, mas mais ainda, a gente descobrindo sobre Birka, que deve estar lá no plano astral de Elbaf, o Uroji vai aparecer e aí a gente vai ter uma explicação muito interessante
sobre Birka, que muito possivelmente era um reino bem avançado ou tinha informações sobre isso. Enel tem a Arca Maxim, lembra? Tsukimi criou autômatos da Lua, que lá tem uma cidade chamada Birka também. E aí, pô, Haredas com toda a parte climática, devia ser um lugar muito avançado. Beleza? Então, o Uroji deve entrar agora nas revelações de Birka para trazer quem? A Nami, que também... Não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar nesse assunto. Só para você saber, Birka é o nome de uma cidade lá da Suécia. E a Nami no mundo real seria da... pois é, Nami é de Birka também. Então, pronto. Haredas, Tsukimi, Enel, Uroji e Nami. Todo mundo de Birka. Lucas Fonseca, se o Haki do Shanks for algo primordial que consegue anular as frutas. Olha, ele fez o Aramaki sair da transformação dele, naquele estalo de Haki que ele deu. Eu acredito que exista um próximo passo de Haki do Rei e que envolve isso de fato. Ao ponto de você conseguir anular até a transformação de Haki. Então se a gente tem, olha só, Haki de armamento que permite você acertar o intangível da Logia. Beleza, o que a gente aprendeu no Haki de armamento? O Ryuou, o controle de fluxo. O Haki não precisa nem encostar mais para dar dano. E tem a outra versão que causa dano de dentro para fora. Por que o Haki do Rei não pode fazer isso também? Talvez a projeção de Haki do Rei avançado é o que corte a imortalidade dos Cavaleiros de Deus, mas mais do que isso, possa fazer alguém voltar à sua forma, não conseguir usar seus poderes. E sabe quem que é a melhor prova disso? O Zoro. Pois é, o Zoro na luta dele contra a Monet, que tem a fruta da neve e é uma Logia, ela não consegue se regenerar, ela não consegue. Porque o Zoro, naquela época, estava usando a intimidação, que já era Haki do Rei. Cara, tava numa pressão tão grande ali que não deixou ela usar os poderes dela. Então, bem possível que o Shanks, sim, ele tenha um nível de poder ao ponto de conseguir impedir alguém de usar a sua fruta. Não funciona, eu acho, em almirantes, personagens tão poderosos, tá? Mas se tiver, acima, tipo Caribou. Caribou, coitado do Caribou. O Caribou talvez ele consiga, mas ele vai derreter na lama e não consegue voltar para a forma humana. Pode ter sim, tá? Um próximo nível de Haki do Rei que envolva diretamente essa parte de emissão ao ponto de anular o poder de uma fruta. E o Luffy pode usar isso talvez contra Imu, conseguir superar bastante o Haki dele, um Haki de Joy Boy. O Haki do Joy Boy, convenhamos, né? Tá acima de qualquer escala do que a gente já viu na série. Talvez seja esse o caminho, impedir a transformação. Fez os Gorosei regredirem das transformações dele, ó que informação legal. E ainda baniu eles de volta pra lá. Então pode ser esse nível de poder que o Lufão tem que encontrar agora. Beleza? É isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esquece de deixar sua pergunta aqui. Clica aí, deixa sua perguntinha, tá bom? Ó, obrigado se você chegou aqui no salve especial. Vocês que fazem o SBS continuar existindo. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!